Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre nossa carteira aberta de investimentos. Isso porque tivemos a oportunidade, por conta de uma oscilação do mercado, de fazer mais um aporte em Taesa. Aliás, companhia que não fazíamos aporte há mais de um ano. O que será que aconteceu que nos levou a esse aporte? Será que esse foi um bom investimento? O aporte a que nos referimos é uma ordem que foi lançada no VAC, válida até cancelar no dia 30 de 8 de 2022. Estamos vendo o comportamento do mercado e achamos que, pelas razões que eu vou explicar logo a seguir, que fazer uma aquisição em torno de R$ 12,90 seria uma boa compra. Isso nos levou então a adquirir mais 1.000 ações da Taesa. E agora vamos dar uma olhada, quando colocarmos na nossa planilha, como é que está o preço da ação e se realmente ela está numa condição de se oferecer. Fizemos então uma aquisição em TAE3, que é uma ação ordinária da Taesa, no dia 31 de 10 de 2022, que é quando a ordem, aquela lá do dia 30 de 8, ou seja, quase 2 meses depois, ela foi executada. Mas observe que a nossa última aquisição foi no dia 24 de 6 de 2021, portanto, 1 ano e 4 meses atrás. E nessa oportunidade, tínhamos adquirido a ação por R$ 12,92 e dessa vez adquirimos a ação, a mesma ação, por 2 centavos a menos. Olhando para o preço da ação, quando nós verificamos aquilo que a companhia veio pagando em proventos nos últimos 5 anos, nós chegamos à conclusão que, na média, a companhia pagou 94 centavos por ano. Portanto, o nosso preço teto dos últimos 5 anos ficou em R$ 15,73. E como é que a gente chega nesse preço teto? Nós dividimos a média dos proventos pagos, 94 centavos, por 6%. E por que nós dividimos por 6%? Porque 6% é o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação. Portanto, desta forma, o nosso preço teto, quando olhamos para o passado, computamos aqui embaixo com R$ 15,73. Agora vamos dar uma olhada quando a gente tenta projetar o que a companhia pode pagar em proventos. E é bom lembrar que no ano de 2022 a companhia já pagou R$ 1,26 em proventos. No entanto, quando olhamos para a nossa projeção, na nossa tabela onde nós computamos os indicadores da companhia, estabelecendo aqui a evolução da companhia nos últimos 5 anos do ponto de vista da sua receita líquida, veja que a gente consegue projetar para esse exercício, isso porque nós estamos considerando apenas o primeiro semestre de 2022, ainda não saíram os resultados do terceiro trimestre da companhia. Então a gente projetou 3,2 bilhões em receita líquida, um crescimento médio composto de 25%. Já o lucro líquido, nós conseguimos estimar aqui em 2,2 bi, crescimento médio composto de 36,46%. Com isso, e considerando que a companhia paga aqui em torno de 75% do lucro líquido, do IFRS, esse lucro líquido, mas nós estabelecemos um patamar um pouco mais baixo, de 65%, a companhia tem então condições para fazer o pagamento de R$ 1,41 para o ano de 2022. Note que até o presente momento a companhia pagou R$ 1,26. Então, desta forma, se ela pagar até o final do ano mais 15 centavos, nós já chegamos na nossa projeção. Então, existe uma chance aí bastante considerável que a companhia possa vir a pagar até mais do que esse R$ 1,41. Se ela pagar esse R$ 1,41, veja que para o preço que nós pagamos a ação atualmente, em R$ 12,90, nós vamos ter aqui um dividend yield de 10,96%. E isso para um preço teto, quando olhamos para o futuro, projetamos o futuro, de R$ 23,56. Com isso, com toda essa composição, e até porque cresceu aqui o patrimônio líquido da companhia, ele cresceu aqui na faixa dos 7%. Veja que o preço da ação pelo valor patrimonial por ação em R$ 1,86
e o preço da ação pelo lucro líquido por ação, ou seja, o PL, em R$ 5,93. Dessa forma, quando olhamos para o futuro, então nós temos aqui a oportunidade de receber então R$ 1,41. Com isso, o nosso preço teto, quando fizemos a projeção, ou seja, quando olhamos para o futuro, R$ 23,56. Como nós pagamos R$ 12,90, tanto o nosso preço teto, quando olhamos para o passado, assim como o preço teto, quando projetamos o futuro, fizemos uma compra abaixo dos dois preços e, portanto, consideramos essa uma boa compra. Agora vamos dar uma olhada como é que nós fizemos o racional dessa compra. Para o nosso racional, feito aqui no dia 31 de outubro de 2022, compramos então 1.000 ações a R$ 12,90. O dividendo yield, como você viu, de 10,96, muito acima dos 6% que nós estimamos, considerando que a companhia tem um crescimento médio composto para a sua receita líquida de 25%. Aqui está o furo da bala do que eu queria explicar. Da mesma forma, um crescimento de 36%, crescimento médio composto para o seu lucro líquido. E o que acontece? Se nós olharmos lá atrás, nós chegamos a comprar a ação da Taesa em torno de R$ 10,30. Com o crescimento do lucro líquido médio composto de 36%, se você aplicar esse fator aí sobre esse preço que nós compramos lá atrás, lá no início de 2021, você pode ver que aplicando esses 30%, o preço da ação iria a R$ 13, acima de 13. Como nós acabamos adquirindo a ação por menos do que isso, então aqui está um indicativo de que, em função do crescimento do lucro líquido, porque parece que senão a gente começa a pensar assim, lá no passado eu comprava um preço muito baixo, agora que subiu tanto, não faz sentido eu comprar. Depende. Uma das coisas que é preciso olhar o quanto veio crescendo exatamente o resultado da companhia. Se ele cresceu numa proporção, bom, você pode tentar aqui visualizar uma linha de ajuste, porque não tem como pensarmos no retorno, aqueles valores lá de 10,30 que se comprou lá no passado, quando a companhia ela acabou crescendo. Isso evidentemente reflete no mercado e reflete na visão que as pessoas precificam em função daquilo que elas enxergam no futuro. Então, nesse sentido, parece que a compra se tornou uma compra ajustada. O preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 5,93, significa que para esse investimento que nós fizemos hoje na ação, nos retorna em torno de 6 anos aproximadamente, em função do lucro líquido da companhia. E o preço sobre o valor patrimonial por ação, o P sobre VP, ou PVPA, como eu gosto de falar, 1,86, entre 1 e 2, você vai lembrar, pelos vídeos anteriores aqui do canal, um indicativo de que a ação, quando está entre 1 e 2, não está caro nem barato. Portanto, a gente está comprando em um preço que pode estar ajustado, principalmente em função dessas explicações que eu dei anteriormente. A Taesa tem um EBITDA alto, não tem os investimentos ainda que a gente note e que vá resultar numa melhor do seu EBITDA, mas 13,8 a companhia considerou interessante, principalmente porque baixou dos 4 que ela tinha ao final do exercício passado. E o preço teto que nós colocamos, o menor dos dois, entre o que nós vimos no passado e o que nós projetamos no futuro, pegamos do passado, que é o mais baixo, como 12,90 está abaixo de R$ 15,73. Então, do ponto de vista de preço, parece ter sido uma boa compra. E agora vamos para a nossa tabela de metas. Ou melhor, nossa planilha de metas com revisão do do mês 10 de 2022, outubro de 2022, nas nossas metas que nós estabelecemos para os anos de 2022 a 2023. Veja que para a Taesa nós tínhamos uma projeção aqui, nós tínhamos estabelecido uma meta de 5.380 ações e chegamos a 6.000 ações, passando em 11,52% da meta. Isso é um indicativo de que, muito provavelmente, como ainda não atingimos a meta aqui para a Taesa 4, a gente vai reduzir essa meta de 2.306 ações de Taesa 4 e vamos ajustar aí mais para o mês 11 para que o nosso conjunto de metas sejam melhor regulados. Se nós olharmos
para o que nós já recebemos em proventos, aqui em torno de R$ 25.800, uma média mensal considerando os 12 meses do ano, em 2.150. Se considerarmos apenas os 10 primeiros meses do ano, 2.580. Veja que nós não recebemos ainda ações, proventos que virão de ações até o final do ano, como por exemplo a Isacetep, a própria Taesa, Banco do Brasil, Banrisul, que são companhias que provavelmente farão o anúncio de proventos. Então, certamente esse valor aqui, que equivale para os 12 anos do mês, vão se ajustar a esses valores até o mês 10. Muito provavelmente vai ficar muito perto disso. Significa que nós ultrapassamos todas as nossas metas, que foram aquelas projetadas pelo nosso canal, e vamos aqui na direção das metas em função do que foi projetado por AGF+, e vamos ver perto de qual nós estaremos mais próximos. E por que essas metas? Porque daí saem os reinvestimentos que nós colocamos em ação, compramos novas ações, fazemos então esses reinvestimentos, sem que nós precisemos tirar do nosso principal para investimento, como por exemplo o nosso salário. E assim, esse foi o nosso vídeo de hoje com nossa carteira aberta de investimento. Eu espero que você tenha gostado. Vou ficando por aqui, me despedindo e deixando para você, como sempre, o meu grande abraço.